Tapão nas Costas, o podcast de apoio ao micro, ao pequeno e ao médio empreendedor. É um oferecimento da Ativo, Grupo de Economia Criativa. Hoje, como é o Dia Mundial da Criatividade, para quem não sabe, e também é feriado, resolvemos trazer um tema assim que a gente, como profissional da área criativa, considera de extrema importância, faz parte do nosso dia a dia de trabalho, e que é processos criativos dentro da criatividade. Isso faz parte, assim, a gente que trabalha com criatividade, não só nós, mas todos os profissionais que trabalham com criatividade, acabam se utilizando de alguma maneira ou em algum momento de alguma técnica que a gente consiga trabalhar no processo criativo, assim, para a gente conseguir ter ideias, enfim, isso faz parte do nosso dia a dia. Até uma das definições que eu gosto de dizer para quem trabalha com design, por exemplo, é que design é solução de problemas, e para a gente solucionar esses problemas, muitas vezes para a gente gerar essas ideias, a gente se apropria de algumas técnicas de criatividade, assim, algumas técnicas que fazem com que o nosso cérebro demande soluções para resolver problemas, desde os mais simples aos mais complexos. Diante disso, assim, a gente conversou e nos demos conta, assim, que esse conhecimento é legal nesse momento para os pequenos empresários, que é para quem a gente está falando e para quem a gente está montando essas lives, de que pode ser muito útil, assim, porque sempre que se fala, assim, todas as lives que estão acontecendo, todos os conteúdos que estão sendo produzidos e que estão sendo lançados na rede, fala muito, assim, de ações. O que fazer? Nós mesmos, na semana passada, trabalhamos várias dicas do que poderia ser feito e que não poderia ser feito, de onde vim para onde vou. Mas, assim, a gente começou a se dar conta que para quem está no olho do furacão, para quem está lá no problema, como é que ele vai fazer para gerar essas ideias, né? Eu saber que eu tenho que ter ideias, tá, ok, mas por onde eu começo? Como é que eu faço para me ter essas ideias? Existe uma maneira que eu possa sistematizar isso, que possa me auxiliar nisso? E a nossa resposta é que sim, existem algumas técnicas. A gente selecionou aqui para esse podcast, assim, 3 técnicas que são bem simples de serem utilizadas, que são técnicas que quem trabalha com a área criativa usa diariamente, e a gente considera que essas técnicas que a gente selecionou vai ajudar muito quem está em casa, vai ajudar muito quem está hoje pensando assim, o que eu posso fazer no meu negócio, como é que eu posso divulgar os meus produtos, como é que eu posso divulgar os meus serviços, de que maneira eu posso inovar, como é que eu posso mudar meu leque de opções. Enfim, são técnicas que são simples, mas que vão fazer toda a diferença. Então, para começar a falar dessas técnicas, eu vou apresentar quem são os criativos que estão aqui com a gente, né? Então, eu começo apresentando Luz Maria, que é publicitária. Então, oi aí, Luz. Oi, pessoal. João, redator. Dá um oi aí, João. E gente, tudo certo? Cláudia Machado, que é designer. Guilherme Parolin, que é designer. E o Duda Kozer, que é publicitário. E eu, que sou a Cláudia Nichetti, que também sou designer. Então, já começo passando aqui a bola agora para o João, para falar um pouco sobre criatividade, enfim. E aí depois a gente segue na sequência com os outros profissionais para dar essas dicas e nos passar. Aliás, só antes de passar a bola ali para o João, só para lembrar que todo esse material que a gente vai falar agora realmente é conteúdo, são coisas para serem aplicadas, a gente vai liberar depois para quem quiser esse conteúdo, enfim, de uma forma bem simples, bem simplificada, tá? Então, vocês podem ir comentando depois lá na Ativo ou nos mandarem direct que a gente manda, tá? João, contigo. Então, né, a primeira dúvida que vem com a questões criativas é, será que eu consigo? Ou tem gente que pensa já, isso não é para mim, eu não sou uma pessoa criativa. Bom, eu acho interessante então a gente começar essa edição quebrando justamente esse mito. Todo mundo é capaz de criatividade. A criatividade ela vai depender de 3 coisas. Primeiro é a prática. As pessoas, quanto mais praticam a criatividade, mais criativas elas ficam, porque elas vão criando mais conexões, elas vão tendo mais técnicas delas mesmas se tornarem mais criativas.
Então, a diferença entre uma pessoa que trabalha com criatividade e uma pessoa que nunca trabalhou com isso é simplesmente o gosto e o exercício da criatividade. Quer dizer, nós somos profissionais criativos que desde cedo nós ou desenhávamos, ou escrevíamos, ou de alguma forma ou de outra nós exercíamos a criatividade. Dito isso, mas também tem que pensar que cada pessoa tem a sua maneira de estimular a sua criatividade. Eu, por exemplo, gosto de escutar música. E para cada habilidade, para cada momento criativo meu, por exemplo, eu tenho um gênero criativo diferente. Um gênero musical, desculpa, diferente que eu vou escutar para criar. Então, a pessoa tem que encontrar o seu meio de estimular a sua criatividade. E, por último, tem a questão do tipo de criatividade. Tem pessoas que o processo cognitivo, o processo criativo é diferente uma das outras. Tem gente que desenha, tem gente que escreve, tem gente que compõe música. E é aí que vem justamente o programa de hoje, que vamos apresentar algumas técnicas criativas, algumas ferramentas que as pessoas podem usar. Mas mesmo essas ferramentas podem ser adaptadas pelo tipo criativo de cada pessoa. Então, cada um que estiver estudando pode pegar e ver, mas eu prefiro aplicar dessa forma. Eu prefiro pegar isso aqui e usar no computador, ou fazer à mão, né, numa folha de ofício. E tudo é questão, de novo, de exercício. Eu nunca criei. Ok, mas é uma questão de tu quer criar, tu pode começar agora exercitando. E às vezes tem uma capacidade criativa muito maior do que tu pensa. Vai ler, vai estudar uma música, vai discutir com as pessoas. Tem várias formas de exercer a criatividade e algumas delas a gente vai cobrir nesse programa. Legal, João, bem legal. E eu acho até isso que o João falou é bem importante, assim, principalmente para a gente desmistificar essa questão da criatividade. Eu não sou criativo, eu não tenho condições de ter ideias. E, na verdade, todas as pessoas são criativas. Algumas têm isso naturalmente, outras precisam apenas de umas dicas como canalizar isso para conseguir realmente ter um resultado. E aí, até para complementar toda essa fala do João, assim, eu queria até que a Luz nos comentasse, falasse sobre um case, a gente, como resultado já da nossa live da semana passada, a gente teve um retorno que foi bem legal e que ele ilustra super bem isso que a gente está falando e de como é possível a gente ter saídas, enfim, e tudo mais. Luz? Então, semana passada a gente fez uma conversa, a primeira conversa com esse grupo que deu origem a esse podcast Tapão nas Costas, está lá no Spotify para quem quiser acompanhar. E o nosso tema central era ideias para o pequeno negócio. Era como ter ideias criativas para o pequeno negócio. E aí a gente levantou o que estava acontecendo, tanto em termos de serviços essenciais como serviços não essenciais. A gente falou bastante de ações colaborativas ou ideias dos pequenos para conseguir manter um faturamento nesse período de pandemia. E a partir dessa conversa, um parceiro nosso de trabalho que tem um negócio de conserto de carros ali em Cachoeirinha, a Redbox, e que está parado, está com as portas fechadas em função do distanciamento social, ele teve a ideia de oferecer para a prefeitura e para os bombeiros consertos de ambulância sem custo, só o custo da peça, sem o custo da mão de obra. Eu achei muito legal, assim, ele me ligou para me dar um retorno, assim, olha, eu ouvi o teu material, achei muito legal, tivemos essa ideia, já botamos a ideia em andamento. Eu queria trazer esse case porque ele ilustra o fato que todo mundo pode ter alguma ação colaborativa. Então, às vezes, a gente, como empreendedor individual, pensa, eu não posso colaborar com nada. Não, tu pode fazer. A gente, como criativo, pode estar gerando esse conteúdo, essa live, esse podcast que pode ajudar o pequeno empreendedor. O empresário, mesmo com a loja fechada, pode pensar em alguma ação colaborativa e como a gente já vem trocando ideias sobre isso. Não é o momento de pensar em venda agora, mas pensar em posicionamento da marca e do negócio durante esse período de pandemia e como o negócio vai se manter no pós-pandemia também. Então, esse tipo de ação
como essa desse nosso amigo lá de Cachoeirinha, é uma ação que cria um sentimento positivo em relação à marca, em relação ao negócio. Ou seja, ele não ficou só parado, no momento em que ele ofereceu uma ação colaborativa, gera um sentimento de simpatia e de empatia do consumidor em relação à marca dele. Obviamente, ele não fez isso pensando em capitalizar diretamente para a marca, mas pensando em fazer alguma ação de colaboração. Então, a gente tem, dentro das questões que a gente vem levantando, essas dois pilares, essas duas questões. Como que o pequeno empresário vai manter o seu negócio e como que ele pode gerar alguma ação colaborativa. São dois problemas que a gente traz aqui nessa nossa fala. Não sei, Claudinha, se tu quer fazer um comentário em relação a isso. Não, quero. Acho bem bacana isso, até porque faz um gancho, bem como a Luz falou, assim, do foco dessa nossa live. Assim. A gente também pensou, enquanto profissional, o que a gente poderia colaborar além do que tudo está sendo falado, né? Quando a gente fala assim de propósito de marca, só para organizar assim as duas questões, assim, as marcas hoje elas têm, e não é só de hoje, né? A gente que trabalha, que está na área, que trabalha direto com as marcas, a gente sabe que isso vem sendo assim construído e perseguido pelas marcas, de qual é o seu propósito, o que elas têm como essência, o que elas têm, qual é o diferencial delas enquanto propósito mesmo, assim. Os produtos todos hoje são muito similares, os serviços são todos muito similares, então como é que elas vão se diferenciar? E agora, nesse momento, muito mais, né? Então, como é que as marcas vão... isso a gente está falando marcas, parece que a gente está falando de grandes marcas. As grandes marcas, obviamente, estão pensando nisso, mas a gente está falando aqui especificamente para as pequenas marcas, para o pequeno empreendedor, para o senhorzinho que tem a banca na esquina, para quem tem o salão de beleza, que são marcas, elas são empresas de um pequeno porte, mas são marcas, elas têm um relacionamento com o público e elas têm que saber como que elas vão se relacionar nesse momento. Então, delas entenderem qual é o propósito delas nesse novo cenário daqui por diante. E essa reflexão também a gente fez, qual era o nosso propósito como profissional. Até foi uma das escolhas do porquê que a gente ia falar sobre o processo de criativo. A gente achou como sendo uma maneira de dividir o nosso conhecimento, né? Algo que a gente aplica no nosso dia a dia, algo que a gente aplica para os nossos clientes, algo que a gente ensina para os nossos alunos, de trazer isso de forma organizada para o pequeno empreendedor poder usar no seu negócio de fato, né? Então, é uma maneira que a gente tem de compartilhar um pouco do que a gente sabe para que o pequeno empresário possa usar, né, isso como ferramenta, possa se apropriar disso. Então, a gente também, nós também nos repensamos enquanto propósito, enquanto profissional, o que a gente poderia fazer mais do que a gente estava fazendo para poder ajudar nesse momento. E uma outra questão que a Luz falou, que é só importante falar, a questão do colaborativo, que ele tem duas formas de olhar, assim, o colaborativo dessa maneira de eu me propor, enquanto marca, a colaborar com o processo, que foi o caso dessa empresa lá da Cachoeirinha. Bom, se vê nesse cenário para colaborar com as ambulâncias, enfim, poder servir de alguma maneira no sistema que já está sobrecarregado, enfim, com falta de grana, como é que eles poderiam colaborar. E também tem a outra lógica do colaborativo que a gente falou na semana passada, que é bem importante quando a gente vai falar agora das técnicas criativas, que é eu chamar pessoas para colaborar no meu projeto, eu chamar pessoas não precisa estar necessariamente do nosso lado, né? A gente pode fazer isso online, mas é eu ter contato com outras pessoas para de alguma maneira ela colaborar. Como, por exemplo, eu posso convidar, né, dois clientes meus, 2, 3 clientes e potencial. Um que é um cliente que frequenta sempre, um cliente que frequenta mais ou menos e um que nunca frequentou, de convidar essas pessoas para colaborar no processo que a gente vai ensinar mais adiante, nos 3 que a gente selecionou. Então, colaborativo também é nesse sentido, não é de cocriação que vai criar junto, mas é o de colaboração. Então, é importante sim, também a gente elucidar assim, esses 2 termos. Né? E aí, agora, eu já queria, assim, já que a gente está falando já das técnicas, e as pessoas já devem estar querendo saber, afinal de contas, né, quais são as técnicas, parece aqueles programas de auditório agora, nós vamos anunciar. Nós separamos 3 técnicas aqui que a gente vai trabalhar, aqui uma que se chama Brainstorm, a segunda que se chama Mapa Mental e a terceira que se chama Insight, tá? De novo, são técnicas
que a gente usa no dia a dia e a gente traduziu, a gente tentou assim, traduzir com uma linguagem bem acessível, né, para que todo mundo consiga entender. Então a gente fez algumas adaptações de termos, de maneira de explicar, e a gente vai passar agora. A primeira, quem vai apresentar é o Guilherme Parolin, ele vai apresentar Brainstorm. Então, se alguém tiver alguma dúvida, depois, enfim, nos manda direct, mas a gente tentou assim, deixar assim, o mais simples para que todo mundo consiga realmente aplicar ela e ter resultado. Parolin? Muito bem. Obrigado, Cláudia. Só complementando o que a Cláudia falou, que é bem legal, a questão da colaboração. Então, as técnicas que a gente vai falar aqui, elas podem sim ser aplicadas individual, mas elas ficam muito mais ricas quando se aplica em grupo e com pessoas de diferentes saberes, diferentes idades, enfim, diferentes estilos. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui. Eu tenho um material visual para explicar o brainstorming. Então, o brainstorming é uma técnica criativa, talvez a mais difundida de todas. E o que trata o brainstorming? Do inglês, uma tradução direta, seria uma tempestade de ideias. Então, a ideia do brainstorming é justamente ter essas várias ideias sendo jogadas no papel e muito na ideia da quantidade de ideias em oposição à qualidade. Então, eu vou explicar aqui primeiro alguns princípios, umas regras que o processo de brainstorming ele segue. Então, a primeira delas é que não tem julgamentos. Então, as ideias elas têm que ser jogadas no papel sem um critério, sem um julgamento dos participantes na medida que ela vai sendo colocada, exposta para o grupo. As ideias simplesmente são aceitas no primeiro momento. Um segundo ponto é o encorajamento de ideias malucas. Então, a ideia do processo de brainstorming é, ao menos num primeiro momento, não buscar ideias que sejam factíveis, mas mesmo ideias loucas, ideias inviáveis a princípio, podem e devem ser colocadas naquele caldeirão de ideias que vai sendo formado. Um terceiro ponto é a ideia de adaptar as ideias dos outros. Então, pensando que há um grupo, né, nesse brainstorming, jogando ideias no papel, é muito interessante que um participante acabe adaptando ideias que outro participante coloque naquele hall de ideias. Um quarto ponto é se manter focado no tópico. Então, o brainstorming ele parte de uma pergunta bem específica e por mais que, sim, botem-se ideias malucas, ideias exageradas, por vezes, a ideia principal é se manter dentro do assunto da pergunta original. Um quinto ponto, então quase acabando, é a questão de ouvir enquanto os outros falam. Então, a ideia é que o participante coloque a sua ideia, né, exponha a sua ideia ao grupo, e enquanto ele explica brevemente essa ideia, enquanto ele coloca essa ideia no papel, os outros ouvem e realmente entendem aquela ideia, para só depois construir em cima, ou criticar, ou elogiar, etc. O penúltimo ponto é uma questão de expressão visual. Então, é bem interessante, não se fala aqui de desenhos realistas, mas mesmo quem não sabe desenhar, entre aspas, é legal fazer desenhos, fazer rabiscos e expressar as ideias de maneira visual, além do texto. E, por último, é a questão da quantidade sobre a qualidade. Então, no brainstorming se tem muitas ideias ruins, entre aspas, e não poucas ideias boas. Então, a ideia é realmente produzir ideias e depois se faz uma seleção. Então, esses são 7 princípios. E agora eu preparei um exemplo que eu acho que pode ficar um pouco mais fácil para o pessoal entender. Depois, os materiais visuais que estão exemplificando toda essa questão vão ficar disponíveis no nosso e-mail, mas a gente pode falar melhor no final. Então, exemplificando um processo de brainstorming, né? Como é que essa pessoa que nunca aplicou brainstorming, que não conhece, que está começando agora a aplicar essa técnica, consegue fazer. Primeiro, pegue um papel, pode ser uma folha de ofício avulsa, pode ser um caderno, um papel, uma superfície. E o primeiro passo é definir a pergunta. Então, o brainstorming sempre parte de um desafio criativo. Num exemplo que eu tenho aqui, uma pergunta poderia ser: de que outras maneiras eu posso entregar meu produto aos clientes? Então, esse pode ser o desafio inicial do brainstorming. A ideia é que seja um desafio específico, mas não tão específico a ponto de ficar muito restrito. Então, tem um equilíbrio bem fino ali
entre um desafio que seja muito amplo ou muito específico. Mas, a princípio, um desafio mais específico, ele costuma ser mais interessante, porque ele consegue estimular mais a criatividade. Então, partindo dessa pergunta, né, de que maneiras meu negócio pode entregar, né, o meu produto aos clientes? Bem, então a ideia, a partir da pergunta, os participantes irem botando ideias. E naquela lógica, né, dos princípios que já foram apresentados, sem muito critério, sem muito julgamento inicial, é realmente ir botando as ideias no papel. O ideal é usar post-its, mas na falta de post-its, se pode só pegar um pedaço de papel e prender eles com durex na folha base, que também está muito bom. Então eu posso ir botando, uma maneira de entregar o meu produto. Pode ser com drones. Então eu boto lá, drone. Pode ser correios. Então, de novo lá, correios. E vou botando as ideias. Correio, lembra pombo correio. De novo, ideias malucas. Mas vou botando, pombo correio. Depois eu posso pensar em parcerias com transportadoras. Boto lá, uma coisa um pouco mais realista. Né? Parceria com transportadoras. Me lembra, talvez, parceria com apps, né, de transporte individual. Então, eu boto lá também na folha. E vou colocando as ideias. Isso, né, pensando num grupo de 4, 5 pessoas que vão estar lá construindo em cima das ideias dos outros e botando as suas próprias. Eu posso pensar no cliente vir buscar o produto na loja. Então, eu terceirizo a minha entrega. E aí eu vou botando. Eu posso pensar que um cliente pode entregar para o outro. Né? Vai envolver um sistema meio complexo a princípio, mas eu não vou julgar agora. Eu vou botar as ideias. E assim eu vou indo. Eu posso pensar em acumular os envios de um mesmo cliente e aí enviar, né, não imediatamente, mas deixar acumular e enviar uma vez por mês. Ou a cada X dias. E por aí vai, vou botando as ideias. Depois, passado 10, 15 minutos nessa rodada, né, de colocação de ideias, a próxima etapa é, então, agrupar as ideias. Então, todo o grupo vai ver aquele painel, aquele caldeirão de ideias que foi apresentado e vai agrupar as ideias com base na semelhança entre elas. Então, eu posso agrupar o drone com o pombo-correio, que seriam métodos alternativos, bem alternativos, para entregar o produto. Aí eu posso agrupar a parceria com transportadoras, com correios, com a parceria com apps de transporte, que envolvem parcerias com terceiros. E assim eu crio grupos. E depois eu posso identificar, né, um título para cada grupo. E assim eu vou ter vários grupos de ideias semelhantes e eu posso analisar de maneira melhor essas minhas soluções e inclusive fazer novas rodadas de brainstorming específicas para cada grupo. Então, de maneira bem geral, com o tempo que a gente tem aqui na live, tem outras técnicas, o brainstorming é isso. Cláudia, eu retorno para ti. Legal. Achei bem bacana assim, a forma como tu organizou, Guilherme. Eu acho que para as pessoas também ficou bem claro. E aí, a Cláudia, acho que quer fazer um complemento, Cláudia? No caso, Machado. Sim. O que eu vou complementar a explicação do Guilherme, né, sobre o brainstorming, é o como ele é importante. Ele é uma ferramenta que ela é simples de utilização, é simples de entendimento e ela tem vários benefícios, ainda mais agora nesse período. Uma coisa que a gente estava debatendo em outro momento é que nesse período, muitas vezes a pessoa fecha a sua empresa, tem que fechar a sua porta, né, do seu comércio, do seu negócio, enfim, e dispensar os seus colaboradores para irem para casa. E aí o que acontece? Cada um fica sozinho na sua casa e falta aquele pensamento de conjunto, falta ação, causa aquela paralisação que as pessoas não sabem o que vão fazer. O gestor fica paralisado, não sabe o que fazer, e os colaboradores ficam paralisados em casa, preocupados que podem perder o emprego, que vão ter redução de salário, enfim. E que o brainstorm, ele é uma ferramenta que ele possibilita trazer de volta, reunir esse grupo e trazer uma nova perspectiva. Porque através dessa ferramenta, que pode ser presencial, né, de preferência costuma ser presencial, mas nesse momento talvez não possa ser, enfim, daqui a pouco tem que dar para adaptar isso a um formato digital, mas o importante é que todas as pessoas desse grupo possam participar e se sentir livres para participar nesse brainstorm, porque vai ser estabelecido qual é o problema que tem que ser
resolvido, que tem que levantar as soluções. Por exemplo, a questão logística, como foi o exemplo que o Guilherme usou, de como é que vão ser feitas as entregas. Só que aí o que acontece é que, por mais malucas que possam ser as ideias das pessoas, as pessoas também vão se sentir valorizadas nesse momento de poder estar participando desse exercício junto com o gestor. E isso vai causar um sentimento melhor de pertencimento à empresa, e essa valorização vai dar um gás novo para essas pessoas que, mesmo estando daqui a pouco afastadas ou tendo que trabalhar de forma alternada, eles vai ter uma participação melhor, né? E dentre essas ideias todas que vão surgir, o fato de estar num momento diferente para todo mundo, daqui a pouco vão surgir pontos, são pontos de vistas diferentes a respeito da empresa e dos problemas da empresa, e que dali podem sair ideias doidas, mas interessantes, e coisas que nunca ninguém tinha pensado, e depois de fazer essa depuração, né, do que é viável nessas ideias, de se criar até produtos novos, formas novas de se fazer as entregas, né? Então, esse exercício do brainstorm, ele pode ser rico de várias maneiras, né? Trazer benefícios para a empresa, não só com a ideia em si, mas o próprio exercício, né? De colaboração com as ideias. Isso aí, legal. Eu acho o brainstorm, assim, uma das ferramentas mais legais, realmente, assim, é uma das que a gente usa diariamente, né? Então, ela bem utilizada, assim, é bem importante, assim. E assim, só queria achei super legal, assim, a apresentação, mas só para refrisar de novo, para quem está assistindo, que não se preocupem em sair minhas ideias iniciais são ruins. Esse é o processo, né? Justamente assim, a gente tem que liberar e colocar tudo que a gente tem na mente, para só depois fazer uma grande lista, que nem o Guilherme mostrou, é que a gente vai e escolhe a melhor. Mas no início é normal até pra gente que trabalha. Assim, as primeiras ideias são muito fora da casa, assim, né? Mas é assim mesmo o processo. Se a gente não anota num papel aquilo que a gente pensa, fica na cabeça martelando. Assim. Então, tá. Legal. Vamos para o segundo, então, o segundo processo, que é um processo também que é bem bacana, que é o mapa mental, e que é super, super usado, assim, tanto para ideias como até para a gente se organizar na vida. Enfim, eu acho o mapa mental que é uma ferramenta útil em diversas situações. E aí a Luz tem um material para apresentar. Luz? Então, até o Guilherme estava falando ali sobre o brainstorm, e eu achei que tem muito a ver com o mapa mental, assim, as coisas se conversam. Qual é a diferença fundamental que eu vejo? Eu gosto muito de todas essas técnicas que estão sendo faladas, mas eu gosto muito do mapa mental, por isso que eu escolhi para apresentar. Ele é uma técnica um pouco mais organizada no comparativo com o brainstorm e mais visual. Então, ele é uma forma simples que tu registra as informações. Então, nessa apresentação aqui, o que eu procurei fazer? Eu procurei trazer 5 passos para montar um mapa mental, que é um mapa que tu pode montar assim de qualquer assunto, de qualquer tema. Tentei trazer aqui o tema que a gente está usando como base, que é a questão da pandemia e os negócios. Então, vamos lá. Antes. Aí, quais são os 5 passos, né? Primeiro, escolha um assunto. Segundo, coloque um tema central. 3, defina elementos essenciais, acessórios, né? Os elementos que são os mais ligados com esse tema central. 4, elenque problemas relacionados a cada um desses elementos essenciais. E 5, levante soluções. Então, é como se a gente fosse abrindo uma árvore, sabe? Em cima de um assunto. Aqui o meu exemplo ele não está muito aprofundado, mas a ideia é que vai trazendo de maneira a exemplificar os passos, né? Então, eu usei como... Tá na anterior. Como tema central, né? Como assunto, meu negócio diante a pandemia. Aí o tema central é a empresa, a minha empresa. Como temas acessórios, eu levantei 3 problemas: fluxo de caixa, colaboradores e clientes.
Lembrando que nesse caso aqui, eu não peguei uma empresa específica, não estou usando o meu exemplo da minha empresa, nem nenhuma. Então, é uma coisa meio genérica e tem muitas questões que não tem como ser aprofundadas por ser genérico, né? Mas, então, eu vejo para qualquer empresa esses 3 pontos como centrais nesse momento aí da pandemia, e o que se liga a esses temas centrais é fluxo de caixa, um problema. Eu tive uma queda de faturamento. Colaboradores, eu tenho que pensar numa redução de riscos de contágio. Clientes, também tenho que me preocupar com uma redução de riscos de contágio. Então, levantei assim os problemas que eu imagino como centrais de cada um desses elementos que foi levantado para a empresa, que como empresário está enfrentando. E aí, fui buscando em cada um desses problemas alguma tentativa de solução. Tá, então eu tenho o fluxo de caixa, que houve uma queda de faturamento, então uma saída é ir negociar com os bancos, tentar baixar a taxa de juros, tentar conseguir uma carência para pagamento de empréstimos. Colaboradores, no caso dos colaboradores, aí tem várias possibilidades. Eu levantei uma aqui, né, dentro da redução de riscos de contágio, que é a possibilidade do trabalho remoto. Tu mantém os colaboradores com trabalho remoto, aí tem que ter plataformas. Como vocês podem perceber, ele pode ir abrindo várias, pensa uma árvore, ele vai abrindo vários outros galinhos. Não dá trabalho remoto, então trabalho com um horário reduzido para não expor muitos funcionários no transporte coletivo. E por aí vai abrindo possibilidades. Em relação aos clientes, que também foi um dos temas que a gente mais debateu aqui na live passada, o problema, a redução de riscos de contágio, bom, eu posso fazer uma comunicação direta via telefone e WhatsApp, pensando num negócio pequeno. Eu posso pensar em voucher de desconto para entrega, para delivery, para entrega direto na casa do cliente, ou para o cliente usar esse voucher de desconto depois em que abrir o comércio de novo. Se eu posso abrir o meu comércio, minha loja, em horário reduzido, então eu posso pensar um protocolo de higienização do ambiente e fornecimento de máscaras e álcool gel para o cliente se sentir seguro e poder consumir na minha loja. Então, a ideia do mapa mental é, à medida que tu vai abrindo, vai surgindo soluções para cada um desses problemas em gráfico, de maneira ele vai abrindo mais arvorezinhas, mais bracinhos, né? E tu pode também descartar alguma coisa ou implementar outras coisas. Ou, não, eu tenho uma questão central que eu não tinha pensado, como essa que o Guilherme levantou, logística. Então tá, então tem que botar mais um item ali ligado diretamente à empresa, que é a logística, né? O legal de fazer, existem vários aplicativos que fazem isso, dá para fazer no celular. Eu posso botar depois a lista dos aplicativos. Eu uso um deles, que é o Xmind. Mas é legal também esse processo manual, que é pega um caderno, um monte de lápis colorido. Eu acho até que o João pode falar um pouco mais sobre isso, sobre esse processo de fazer o mapa mental. Então, eu fiz uma lista aqui de instrumentos que vão ser muito úteis para vocês quando forem fazer o mapa mental. No caso, existem ferramentas online e virtuais, mas eu estou para dizer que o melhor processo ainda é o analógico. Então, o teu primeiro melhor amigo nessa situação vão ser as folhas de ofício. Tu pega um monte de folhas de ofício e aproveita e tu vai riscar tudo. Tu vai pegar canetinhas coloridas e vai começar. Com tal cor a ideia central. Aí, por exemplo, azul, como está ali. Aí com roxo tu vai tirar os clientes. E tu vai indo. Quando chegar no final da folha, tudo bem. Tu pega outra folha e bota esse novo conceito que terminou ali como conceito central. Outra coisa que ajuda bastante é falar em voz alta e tu escutar e ouvir esses problemas. Não precisa se preocupar em parecer maluco, nem para ti mesmo. Para vocês terem uma ideia, tem agências de
em marketing o pessoal anda de um lado para o outro falando eu sou uma vassoura, eu sou uma vassoura. Isso é a sério, porque é o processo criativo da pessoa. Outra coisa que ajuda bastante são as músicas estimulantes. Então, tu bota uma música estimulante de fundo, só que essa música ela não pode te desfocar da criação. Então, de preferência, uma música sem letra ou uma música que tu não saiba a letra. De preferência, um idioma que tu não saiba porcaria nenhuma, para que tu não fique acompanhando a música. Ele serve para essa música serve para te desligar do mundo de fora e prestar atenção no material, na criação e ficar estimulado, assim. E tem outras ferramentas que vão ajudar vocês, que é, por exemplo, dicionários analógicos. O que é um dicionário analógico? Dicionário analógico é o dicionário que vai botar uma palavra e ele não vai te trazer o significado, às vezes pode ser junto também. Mas ele vai te trazer palavras relacionadas. Por exemplo, se eu botar fogo, ele vai trazer em combustão, ele vai trazer gasolina, faísca, chama. Mas aí também vai ter uma seção que vai falar em iluminação. Aí fogo vai fazer lâmpada, lamparina. Isso é só um exemplo, né? Então, o dicionário analógico é ótimo para esses momentos. Para te trazer conceitos. Como, por exemplo, quando o Guilherme, para mim, estava falando dos meios de entrega, pombo correio. Beleza, bota ali pombo correio, vai te mostrar drone, vai te mostrar veículos individuais que podem carregar cargas ou cartas. Existem outros dicionários também visuais, então tu vai botar uma palavra e vai mostrar imagens relacionadas, que também vai ser o mood board. Mood board seria uma tela de humor, uma tradução mais literal, assim, que vai te trazer palavras que vai te trazer imagens, mas emocionalmente ligadas àquele conceito que está colocando. Às vezes não vai nem necessariamente trazer a ideia que está procurando. Na verdade, nenhuma dessas ferramentas vai trazer a ideia que está procurando. Elas vão te estimular o raciocínio em alguma direção. Não espera que essas ferramentas, qualquer uma, te traga a resposta. Elas servem para te ajudar a encontrar a resposta. É tu que vai ter que fazer essa ligação. Até porque, se essa ferramenta, se tu estiver procurando algo realmente diferente, inovador, não é uma ferramenta dessas que vai trazer automaticamente a resposta. Porque se ela for capaz de trazer automaticamente a resposta, ela vai trazer também para outras pessoas. Não é para outras pessoas também vão ter essa resposta que é individual e inovadora, mas aí alguém já usou. Uma outra observação só queria fazer, que o Parolin traduziu brainstorm como tempestade cerebral. Tem uma tradução que eu gosto muito, que é o toró de ideias, ou toró cerebral. Acho bem divertido e funciona bem para a ideia mais maluca de criatividade. É isso aí. É isso aí. Legal, eu gosto bastante também do mapa mental. Uma outra coisa que eu queria só destacar antes de apresentar o terceiro processo, que é insight, é que mapa mental, ele também é meio que um calmante, assim, quando a gente está num momento de desespero, assim, quando a gente está numa situação caótica, ou quando a gente tem que achar uma solução para alguma coisa, seja para qualquer coisa, não é só porque agora a gente está no momento de pandemia, mas quando a gente tem que achar alguma solução, a gente fica meio desnorteada porque a gente não sabe que tamanho tem o monstro, né? Quando a gente faz um mapa mental, é como se a gente pegasse tudo que tem na nossa cabeça, assim, e planificasse. E aí a gente consegue dimensionar. A partir do momento que a gente dimensiona isso, a gente fica mais calmo naturalmente, porque tu consegue enxergar o tamanho do teu problema. Tu consegue enxergar a extensão, até onde vai, onde não vai. Então, além de tudo, o mapa mental serve como um calmante nesse sentido, assim, eu consigo enxergar mais friamente o nosso trabalho, assim, ele ajuda realmente a organizar minhas ideias, ele me acalma, então, não só para me achar saídas, ele também ajuda a me acalmar com questão das minas ideias. Eu vou compartilhar aqui minha tela para mostrar o terceiro... Deixa eu só... O terceiro método que eu vou... Não é método, na verdade, a terceira técnica aqui que eu vou apresentar
acho que é uma das técnicas que muita gente já deve fazer de forma intuitiva. E até se fala, assim, as pessoas costumam falar, eu duvido alguém que ainda não tenha dito, tive um insight, tive uma ideia, ainda associa. Na verdade, insight não é insight igual a ideia, mas os insights te levam à ideia. E o que é essa técnica? Assim, ela tem uma pequena diferença em relação às outras. Brainstorming, por exemplo, é uma técnica que eu tenho que me propor a fazer. Então, eu vou fazer um brainstorming, eu tenho que organizar, eu tenho que ter organizado ali com quem que eu vou fazer esse brainstorming, ou se eu vou fazer sozinho. Eu sei que eu tenho que ter um tempo para fazer aquilo, eu vou ter uma ordem de tarefas, né? Uma ordem de passos. Mapa mental é a mesma coisa, eu tenho que me propor a fazer. Eu sento, penso num tema, vou puxando palavras e vou fazendo conexões, eu tenho meu mapa mental. O insight, ele funciona de forma desordenada, ele não funciona com essa mesma lógica. O insight, eles são ideias que te vêm do nada, assim, não existe assim, um horário específico, não existe um controle, tu não controla o insight. Então por que você não controla, Cláudio? Por que ele é bom de usar? O insight ele é legal de usar o registro, então tu saber que ele existe, tu ter consciência de onde ele vem, como ele funciona e como tu registra isso e depois tu vai decupar isso para uma ideia. Porque um monte de gente pensa, tive uma ideia, pensei, vou anotar isso, que ideia legal, ou tive um insight interessante, e aí passa 2, 3 horas nas tuas atribulações, ainda mais se tu está no teu pequeno negócio, te preocupando ali com a entrega, com o produto que não foi feito, ou enfim, faltou estoque, ou a conta que tu tem para pagar, tu esqueceu aquilo. Depois tu tenta lembrar, tu não lembra mais o que tu fez. Então, insights é justamente isso, assim, ele surge de todo o teu histórico. Então, o teu cérebro vai acumulando. Então, tudo que tu leu sobre o assunto, o que tu ouviu as pessoas falarem, uma notícia no jornal, algo que tu pegou na mão, tu te lembra de um filme que tu viu, enfim, tudo que tu vai tendo como informações na tua vida, aquilo vai te servir de munição. Então, do nada, às vezes tu tá tomando banho ali, tá super relaxado e vem uma ideia, vem um insight. E também é legal saber que geralmente os melhores insights vêm quando a gente está num momento de descontração. Por isso que é importante também ter momentos de relaxamento. Bom, é o momento que eu estou lá tomando banho, que está caindo água quente nas minhas costas, eu estou mais relaxada. É o momento que eu estou, sei lá, tomando meu café da manhã ali, estou despreocupado, vou logo depois começar a minha rotina. Então, assim, os grandes insights e os melhores insights, eles tendem a vir quando a gente está relaxado, né? Então, primeiro a gente tem que saber que insight a gente não se programa, ele simplesmente vem, né? Então, se eu sei que ele simplesmente vem, eu tenho que me organizar para tal. E aí, uma das coisas também tranquilizante é que o insight, ele não é necessariamente uma ideia boa em si, né? Ele é um caminho, né? Ele é como se eu fosse construindo pequenos passos até eu chegar num resultado. Então, são pequenos avanços. Às vezes, eu posso ter vários insights na sequência. Então, eu tive um insight de eu tenho que melhorar o meu... Por exemplo, um exemplo que me aconteceu essa semana, né? Eu queria comprar umas máscaras, e aí a Luz me conseguiu, com a irmã dela, 2 máscaras. E aí eu sigo um grupo de artesãos e uma menina estava vendendo máscaras e eu achei super bonita as estampas das máscaras, achei legal o formato, vou testar a máscara dela. E aí entrei em contato e, enfim, a gente foi conversando e eu perguntei como é que tu faz o pagamento, porque eu não tenho mais dinheiro em cédula, né? E ela me disse assim, pois é, não sei. Então, o que acontece? Eu fiz uma pergunta, ela não soube me responder o que ela ia fazer. Muito provavelmente aquela pergunta, por mais que ela não tivesse se proposto a ficar pensando como eu vou resolver o problema de pagamento para quem não tem dinheiro em cédula em casa, ela pode não ter me dito na hora, mas aquilo ficou na cabeça dela. Em algum momento veio algum insight, talvez, ela poderia ter me dito assim, te dou uma conta bancária, porque ela também não tinha maquininha de cartão, né? Enfim, ou me sugerido usar os aplicativos para fazer saque de dinheiro, que agora tem. Ou seja, ela poderia ter tido outros insights de como ela poderia fazer essa negociação comigo, como eu poderia pagar e aí efetivar a compra, né? Então, são esses pequenos avanços. Se ela tem esse insight do pequeno avanço, que é, eu vou fornecer a minha conta bancária, ela vai ter um outro insight. Então, como é que eu vou fazer para comunicar isso? Vou colocar lá nos meus posts que eu também tenho conta bancária para quem não quiser ficar colocando na mão em dinheiro. Enfim, então, insights, ele vem de forma desordenada
E aí são pequenos avanços, são pequenas colaborações para uma ideia, que depois eu posso usar isso e combinar lá com o meu mapa mental, posso combinar com o meu brainstorm, posso combinar dessas maneiras. E a única dica assim, que a gente pode dar, que é algo que funciona muito bem, é andar com um caderninho ou um bloco de notas, uma folha. Eu, por exemplo, tenho embaixo do meu teclado aqui várias folhas de papel, então volta e meia eu venho aqui e anoto então eu tenho uma pilha já embaixo do meu teclado para vários assuntos, várias anotações. Então vocês podem ter, e anota do jeito que quiser, assim, anota como frase, como palavra, ou como o Parani mesmo falou, de forma gráfica, de uma forma esquemática. Isso é bem importante, assim, vai nos ajudar. E principalmente, assim, em pensar coisas diferentes, assim. Eu sei que quando a gente tem ideias, assim, não é a coisa... essas técnicas não são ideias milagrosas, a gente não vai ter ideias assim, não tem uma solução mágica, mas acredito sim que com essas 3 técnicas a gente consegue se diferenciar. Essa é a base do nosso trabalho. A gente não pode ter ideias iguais para cliente nenhum. Isso é a base do nosso trabalho, da nossa sobrevivência. A gente tem ideias legais, a gente não sobrevive no mercado. Então, para a gente conseguir ter ideias diferentes, a gente usa dessas técnicas sim. Então, essas técnicas nos ajudam a justamente pensar em formas diferentes e formas de resolver um problema. Se funciona para a gente, funciona também para outro ambiente de trabalho, né? Então, confiem nessas ferramentas, confiem nesse processo, experimentem fazer, vocês vão ver que vocês vão ter ideias muito legais, assim, de o que vocês podem fazer no negócio de vocês. E aí, acho que o Duda também pode complementar, né, Duda? Deixa eu só descompartilhar aqui minha tela. Boa! Boa, realmente, pessoal, eu tô aqui ouvindo vocês falando e é um assunto que eu adoro, né, cara? Eu gosto tanto de criatividade e de planejamento que eu tatuei o processo criativo no braço, né? Então, eu fiz aqui 2 triângulos, escrito o caos e a calma, né? Então, eu parto do princípio lá da frase da Claudinha, lá no início, de que todos somos criativos. O que me parece muitas vezes é que as pessoas acabam se bloqueando por falta ou talvez por vergonha, ou enfim, né? Talvez por falta de uma autoconfiança ali, ou de já ter uma experiência maior. Mas, acima de tudo, eu acho que sempre que a gente pega um papel em branco, né? Quando a gente tem um problema novo, alguma coisa nova para resolver, eu acho que a gente tem que confiar nos processos e acreditar que agora a gente não sabe a resposta, mas no fim dele a gente pode ter ela, né? Normalmente a gente acaba tendo. Uhum. Então, eles seriam 2 triângulos, né? O primeiro triângulo em que a gente procura abrir ao máximo a quantidade de informação, tanto que a gente vai absorver em termos de quem é o meu cliente, qual é o cenário que ele está, quais são os concorrentes, o que é feito no resto do mundo, coisas paralelas, como a gente viu no mapa mental, né, que a gente vai descobrindo outras coisas que compõem esse cenário. Então, a gente vai primeiro se alimentar, né? Então, beber de fontes completamente diferentes, que às vezes até a gente não percebe a conexão entre elas de primeira, mas coisas que vão alimentando a nossa mente para que a gente consiga ter insumos para conseguir produzir alguma coisa nova, né? Então, nesse processo caótico, a gente não tem vergonha de ideia, a gente acaba não negando a ideia dos outros, e sim alimentando elas como se elas não tivessem freio, como se elas não tivessem que ser postas em prática, elas não dependessem da realidade. Então, a gente vai estimulando a brincadeira de dar ideias, mesmo que não façam sentido, pelo exercício de ir tirando as ideias da cabeça, né? Eu tenho, nessa de criatividade, né, existem muitas frases que vão nos marcando ao longo da vida e isso acaba compondo o nosso processo. Mas eu me lembro de uma delas é que as ideias vêm em fila indiana, né? Então elas vêm uma de cada vez. E se tu não tirar ela da linha, não anotar ela, tu não passar ela adiante, não contar para alguém, essa ideia vai ficar na tua cabeça o tempo inteiro, a ponto de tu não conseguir ter uma outra ideia. Então, a ideia de que as ideias vêm em fila é justamente isso. Tu tem que ir anotando elas para que elas possam ir andando e vindo uma atrás da outra. E aí a gente tem, então, toda essa parte de abrir e se alimentar com informações de todos os tipos, todos os campos, sejam filmes, músicas, artigos científicos, estudos, livros, tudo que a gente conseguir absorver nesse meio tempo. E aí, como a gente chega no ápice dessa abertura do triângulo, a gente tem o distanciamento do problema, né? Então, a gente já trabalhou o suficiente, a gente deu o nosso melhor para nos inteirar do problema, a gente
se afasta um pouco dele. O ideal é uma noite de sono, 2, 3, quantas mais melhor, para que a gente consiga olhar de novo para esse problema. E o incrível é que acontece realmente, como a Claudinha acabou de dizer, que é aí que vem os insights. Então, o insight, ele não vai acontecer do nada, tipo, ele não vai surgir na tua mente do nada. Ele vai ser resultado de outros estímulos que tu teve e que foram regando esse teu terreno fértil, né? Então, quanto mais a gente fazer essa busca, né, essa cavocada, o digging, o problema, a situação, mais a gente vai ter para o nosso cérebro conseguir criar novas conexões e oferecer esses insights para a gente. Então, a gente tem essa primeira imersão, a gente tem o período de afastamento, que é onde normalmente acontecem os insights. Acreditem nisso, confiem nisso, os grandes insights saem desse afastamento. E aí a gente entra na segunda parte do triângulo, que é quando a gente começa a afunilar de novo para chegar no resultado. E aí aqui a imagem é de um farol, né? Algo que aponte a direção. Porque tu vai ter que pegar de tudo que tu levantou, vai escolher quais são os teus objetivos, o que mais condiz com o teu público, o que tu tem condições de fazer em termos de recursos, e a partir daí tu vai afunilando e dizendo, não, isso aqui não me serve, isso aqui fica para outra hora, isso aqui foi uma ideia muito louca, essa aqui é a ideia que nós vamos levar adiante. E aí, então, no fim desse processo, a gente vai ter uma única pérola intocada, inédita para toda a humanidade, que é uma ideia a ser posta em prática. Então, é um processo. Antes de mais nada, acreditem nisso, né? Não tenham vergonha de ter medo de uma folha em branco. Eu até hoje tenho, eu trabalho com criatividade há quase 20 anos e até hoje eu abro um arquivo em branco aqui, eu sinto frio na barriga. E acho que isso é um bom sinal até, né? Até por gostar muito de música, eu escuto músicos falando isso quando eles sobem ao palco, de que é um troço que é como se sentir vivo. Eu gosto dessa sensação meio que diária, né? E a gente escolheu uma profissão que não tem repetição, né? O que a gente fez em um dia, no dia seguinte já não serve mais. É diferente das outras que acabam que a repetição vai te melhorando e te tornando um cara mais, né, mais fácil de fazer o teu trabalho. A gente não tem esse arrego. E aí, para contribuir também, eu só queria contar, né, uma experiência pessoal aí que acho que pode ser uma técnica legal também, já que ela é bem descompromissada, assim, ela é até um pouco maluca até, mas uma vez fazendo um brainstorming para a criação de um evento, né, de uma ativação física, que a gente convida as pessoas para que frequentem o ambiente, a gente colocou dentro de um saco diversos objetos totalmente aleatórios, assim, que não tinham nada a ver com o nosso problema. E aí, então, a gente convidava um por um para que a pessoa botasse a mão dentro desse saco, pegasse um objeto qualquer e dissesse o que esse objeto seria dentro do nosso evento. Então, por exemplo, a primeira pessoa botou a mão e tirou um tubo qualquer, nada a ver, assim. E a pessoa já imaginou que aquilo, então, seria um túnel de acesso ao evento. Aí depois vem alguém e pega, então eu achei uma lanterna. Então isso vai ser a projeção que a gente vai colocar no canto da sala. Aí outra pessoa pega outro objeto qualquer, e tu pega uma escova, enfim, qualquer objeto que a gente tenha em casa na mão, assim, e tu vai tentar ressignificar esse objeto como algo que possa servir para o teu problema, por mais absurdo que isso seja, porque isso vai literalmente te estimular a ser criativo, a pensar de um jeito que tu não pensaria se tu não tivesse pego um objeto totalmente aleatório na mão. Então, acho que a criatividade ela é muito louca, mas ela requer um pouco de planejamento para que a gente consiga, então, no final do processo, sair com algo que resolve problemas, né? Acima de tudo, a gente trabalha com criatividade para resolver problemas. Então, tem que ter também esse pé no chão, né? No fim das contas. Mas bem legal, Duda, bem bacana, assim, e esse exemplo que tu deixa agora no final é muito legal, assim, a coisa do pensamento lateral, que tu consegue ter, fazendo analogias, enfim, fazendo associações, e isso é legal as pessoas saberem desses recursos, são recursos que são simples teoricamente, né, mas que nos libera, assim, e esse medo que o Duda comentou, assim, é bem de praxe, assim, quem trabalha com criatividade sabe, quando a gente tem um problema para resolver, assim, a cada projeto a gente sente essa angústia, então a gente compactua, assim, com a angústia, claro, guardadas as devidas proporções dos microempreendedores, que tem outras questões também envolvidas, que eles têm, a gente sabe que um dos maiores problemas dele agora é geralmente gerar fluxo de caixa, enfim, ter retorno financeiro, mas não deixa de ser um problema. Então, assim, essa angústia, né, proporcionalmente, assim, a gente tem também de ter que entregar um trabalho, ser diferente, de ter uma ideia
que realmente funcione também. Isso é importante também dizer, né? Esses métodos que a gente ensinou aqui, essas ferramentas, não são ferramentas para simplesmente ter ideias malucas, não, elas são ferramentas para ter uma ideia assertiva realmente. Ela tem que ter um propósito, são ideias com objetivo, né? Então, é como a gente fazer o meio do caminho. Eu tenho aqui um problema que eu tenho que resolver. Exemplo, eu tenho que resolver como é que vai ser a entrega do meu produto. Eu tenho que resolver um outro tipo de serviço usando a minha estrutura, porque hoje o que eu presto de serviço já não funciona mais, ou não para este momento. Como é que eu vou mexer nesse grupo de serviços para entregar para essa pessoa ou para esse público aqui? Então, esse meio do caminho para pensar essas diversas maneiras que se usa essas ferramentas que a gente ensinou. Então, obviamente, o resultado vai ser, o foco é achar algo que seja assertivo, né? A gente não pensa, não tem ideia pela ideia, assim, né? As ideias malucas, elas surgem para nos liberar mentalmente, a gente conseguir achar soluções viáveis. Então, de tranquilizar, assim, para quem está assistindo e não achar, assim, que são só para ter ideias legais, não. A gente sabe como é que funciona, né? Já estudou sobre isso, como é que o nosso cérebro funciona e como é que ele encara um problema e como é que ele acha caminhos para sair daquele problema. Então, a gente sabe que essas técnicas funcionam, né? Usando elas, a gente consegue achar caminhos. Esse exemplo que o Duda falou agora, achei muito legal, porque faz analogias. Tu pega lá um objeto qualquer e tu consegue meio que enganar teu cérebro. Ele vai tentar achar um outro caminho para chegar no resultado. Então, isso funciona, assim. Acho que a gente já está agora até chegando no final, assim, a gente já falou das 3 técnicas, e aí eu queria abrir para mais comentários. Quem quer fazer, né? Se alguém tem algum comentário, assim, a Cláudia já levantou a mão ali. Cláudia. Eu queria complementar em cima disso que tu está falando, Claudinha, que às vezes para o empresário, para a pessoa que não é do ramo da comunicação, como a gente, às vezes a gente percebe até um distanciamento dessa parte criativa. As pessoas às vezes acham que ideias criativas são coisas para pessoas com um dom especial, que bate um sopro divino e que sai da cartola, do mágico, uma ideia brilhante. E não é assim que funciona. Todo mundo já foi criança, todo mundo já brincou, e é isso, sabe? É se permitir exercitar a criatividade, praticar esses exercícios e deixar rolar as ideias, tomar nota e organizar. São técnicas, né? E com essas técnicas, todo mundo pode ser criativo, todo mundo é criativo, né? O importante é realmente escolher uma técnica que vá se adequar ao seu momento e exercitar isso. Legal, é bem por aí, assim, é se permitir a ter essas ideias, se permitir a pensar em coisas diferentes, assim, né? Isso acho que é o relevante, assim, né? E até eu queria só fazer, antes de abrir para mais comentários, só fazer rapidinho. Ontem eu estava vendo uma palestra um vídeo do Karnal, eu não sei se era uma palestra, não me lembro mais se era uma entrevista, e acho que até a Lúcia pode me ajudar a complementar nisso, em que ele falou, assim, que em momentos de crise, assim, a gente se divide em grandes 2 grupos, né? O grupo aquele que nega e diz, eu não tô vendo, não tem problema, não tô vendo problema nenhum, tá tudo certo na minha vida, eu vou continuar do mesmo jeito que eu tô, porque logo vai acabar. E tem aquele grupo que fica piradão, batendo cabeça na parede, e agora de onde vim, para onde vou, o que eu vou fazer? E como tu fazer isso para ser um meio termo, né? Para tu conseguir canalizar isso e realmente, sim, tu tem que enfrentar a situação e tem que achar saídas. Então, isso tudo que a gente está falando é sempre nesse intuito, de achar o caminho do meio, de parar, sentar e fazer, assim, perceber saídas. O mais difícil, assim, não só para o pequeno empresário, mas não só para o CNPJ, mas para o CPF, para todo mundo, né? De lidar com a situação que a gente está vivendo hoje é a incerteza, né? A gente não se tem certeza do que vai ser e ninguém tem, né? Não tem economista, não tem sociólogo que consiga dizer o que vai ser, porque a gente não tem uma margem de comparação. Qual é a nossa margem de comparação mais próxima de uma pandemia? Foi a gripe espanhola do início do século. Agora pensa o mundo de 1917 e o mundo de 2020. É completamente diferente.
Então, em cima, assim, dessa incerteza, é normal esse tipo de comportamento, ou as pessoas negarem, ou as pessoas ficarem muito nervosas, muito ansiosas. Tem a questão econômica do pequeno negócio, do empreendedor individual. Tem vários problemas que se colocam aí e que a gente tem que achar uma saída criativa para superar esses momentos que estão sendo vividos. Eu acho que o nosso papel como criativo e a intenção de ter essa iniciativa dessas lives, do podcast, é justo estimular a criatividade e achar umas saídas criativas. E eu digo assim, por mim, que essas ações que a gente está fazendo, para mim está sendo tentando um efeito tão terapêutico quanto seria eu estar fazendo uma análise via Skype, porque eu sinto que eu estou me movimentando e, de certa maneira, colaborando e contribuindo para uma elaboração a respeito do que está acontecendo. Eu acho que acabou a live ali. Se o Duda quiser chamar de novo só para a gente encerrar e fazer os agradecimentos finais lá no Acho que e o Caroline, acho que quer fazer algum complemento, Caroline? Não, eu ia falar assim, até ambas as Cláudias comentaram, que é um dos medos que se tem, né? Além daquele medo da folha em branco, que o Duda falou tão bem antes, eu acho que tem outro medo também, que é o medo de parecer ridículo. Então, a própria Cláudia Machado já comentou da questão de tem que ter uma certa ludicidade, né? Esses métodos, eles requerem um olhar quase que infantil. É uma curiosidade infantil, um interesse nas ideias malucas, em saber como funciona, como poderia ser, e um pouco se desprender daqueles preconceitos que tu adquire quando vira adulto, né? Então, com as pressões da sociedade e tudo mais. Então, eu diria que, pensando nos 3 métodos, né, acho que o que eles têm em comum é tanto essa questão de se desprender. Então, acho que é essencial a pessoa vai ter dúvidas, vai ser inseguro, mas tem que começar e tem que fazer de algum jeito, e ir começando. E quando fizer uma vez, depois a segunda vez vai ser mais fácil. E a terceira vez vai ser mais fácil ainda. E assim vai. Então é só essa pequena contribuição que eu queria dar. Legal, acho que a gente já pode sim. Não sei se alguém quer fazer mais algum comentário. Senão a gente pode... O João queria fazer a chamada para a live dele. Não, só lembrando, sim, só finalizando, essa gravação a gente vai subir no IGTV do Instagram. E aí, quem quiser, quem estiver assistindo e quiser receber essas lâminas, mande um e-mail para ativocreativo@gmail.com. E aí a gente disponibiliza o material. Ou direct também ali pelo direct. Exatamente. Então tá, gente. Eu acho que a gente tem, na verdade, uma das coisas que eu me dei conta agora é que a gente no início nós não falamos da Ativo, só rapidamente, Ativo não é uma empresa, tá? Ativo é um grupo de criativos que trabalha em prol da criatividade, tá? Só para não ficar muito confuso, acho que a gente não falou isso nem assim tão claramente na live passada, e nem o nome Tapão nas Costas, que é o nome que a gente está denominando essa série de programas que a gente está fazendo. Nossa, série de programas parece, né? Vários, mas série de programas que é... E a gente está no Spotify já. Oi? As gravações já estão indo para o Spotify. Legal. Legal. E que é o objetivo, assim, de dar um empurrãozinho, né? O tapão nas costas é uma analogia, assim, de dar um empurrãozinho, assim, dar uma força, contribuir da maneira que a gente pode, enfim, compartilhar nosso conhecimento com os empresários, microempresários, assim, para de alguma maneira que eles possam, talvez, se utilizar o que a gente sabe, o que a gente tem de experiência, para o seu negócio. Tapão nas costas!